Jesus, amigo divino, nosso mestre, nosso guia e condutor, aqui nos reunimos mais uma vez para estudos doutrinários sob a luz do Espiritismo, esta doutrina ditada pelo Espírito da Verdade e sua Grey, e coligida por Allan Kardec. Rogamos-te a presença sublime, Senhor, a presença dos espíritos responsáveis pela evolução intelecto-moral da humanidade, a presença dos nossos anjos guardiães, dos espíritos guias e protetores dos Cefas, nossos guias e protetores em particular, espíritos familiares e amigos, além da presença dos espíritos necessitados de claridades intelecto-morais, tanto quanto nós, que são trazidos a instantes como esses pelos teus servidores das hostes do bem e do apoio à humanidade. Que sejam estes momentos de paz, de harmonia em nossos lares, em nossas famílias, em nós, junto àqueles que amamos, estendendo, Senhor, para toda a humanidade, nossa irmã, nossa grande família, para a Terra que se constitui o nosso grande lar cósmico. Inspira o nosso Arthur, que vai nos conduzir no estudo da noite de hoje, a nós, para o bom aproveitamento dos conteúdos que nos serão trazidos, e que seja assim em teu nome e no nome de Deus Todo-Poderoso, que aqui iniciemos o nosso estudos kardecianos desta noite, sempre louvando-te, Cristo, e a Deus nosso Pai, hoje como em todo sempre, Senhor, que assim seja. Como consta da nossa programação da noite de hoje, teremos o tema O Consolador Prometido no eixo do aspecto moral. E o nosso Arthur Azevedo é quem vai trazer para nós este material de estudo, uma palestra que deveria ser realizada mês passado e que, por contingências nossas aqui do Cefas, não pôde ser realizada. O nosso Arthur, pelo que já agradecemos, se colocou à disposição para vir na data de hoje para fazer esta exposição deste tema. E assim, então, que nós vamos pedir ao nosso Arthur que, por gentileza, Arthur, inicie o seu vídeo e também ative o seu som. Ok? Então... Perfeito. Me veem, me ouvem? Ótimo. Alto e bom som. Rui Diamantino. Ô, amigo, um abraço, gratidão mais uma vez por você estar aqui. O nosso Arthur, ele coordena e sempre está à frente das atividades do canal Difusão Espírita, que é um canal com o qual nós nos identificamos e que defende os princípios da nossa doutrina espírita. Não é, Arthur? Na luta, amigo, companheiro, portanto, é um prazer muito grande estar aqui com você nessa noite mais uma vez e muito obrigado mais uma vez pela presença, tá bom? Com você a palavra. Eu que agradeço, Rui, agradeço a todos aí da casa. Uma alegria estarmos aqui novamente. Acredito que seja essa a nossa segunda participação aqui no canal, o que nos felicita grandemente, né? Como você bem disse, temos lá o canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Estamos agora no momento como dirigente de doutrina, né, de uma casa no município de São Gonçalo,
aqui no Rio de Janeiro, né? Uma casa que estava fechada, que nós aí com o esforço, obviamente, de outros companheiros conseguimos reabrir, né? E, enfim, procurando dar o nosso melhor dentro das nossas possibilidades em prol da correta divulgação da doutrina espírita. E ficamos muito felizes, né, com o tema proposto pela casa, que foi o Cristo, né, que é o tema Cristo Consolador, ou o Cristo Consolador, né, que é um dos temas que a gente pode dizer que é central, né, um dos temas centrais do Espiritismo, né, da doutrina espírita, da mensagem espírita, é, especialmente conforme apresentado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra tão importante, né, para todos nós, no capítulo sexto, né? Então, quem quiser ler, estudar essa passagem, né, sobre esse tema, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. A gente sempre, obviamente, estimula que as pessoas leiam, estudem, reflitam em cima do conteúdo das obras de Allan Kardec, que não estão ultrapassadas, muito pelo contrário, permanecem atualíssimas, né? Porque, como nós vamos ver hoje, a moral ensinada por Jesus é perene, né? Por quê? Porque são reflexos das leis de Deus, das leis morais criadas por Deus. Então, esse termo Cristo Consolador nos mostra Jesus de Nazaré como guia e modelo da humanidade, já que sabemos muito bem que Jesus nos é apresentado em O Livro dos Espíritos como o espírito mais elevado que aqui já encarnou, né, neste mundo tão ainda atrasado, né, de provas e expiações. Se nós verificarmos bem, nós recém saímos da condição de espírito primitivo, né? Quando dizemos recém, obviamente, em relação ao tempo cósmico, porque, obviamente, se computarmos, levarmos em conta apenas a nossa contagem de tempo, digamos assim, é claro que já saímos dessa condição já faz um tempo, porém ainda mantemos muitos dos resquícios da animalidade, do egoísmo, do orgulho, das mais paixões, né, que ainda nós persistimos em, de certa forma, manter em nós, né, no nosso comportamento, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, né? E Jesus efetivamente é um exemplo máximo de moralidade e de amor e caridade. Caridade no seu sentido mais amplo, no seu sentido lato sensu, porque infelizmente muitos confundem caridade apenas com o que se convencionou chamar de assistência social, a qual nós nada temos contra, porém não se resume a isso, não se resume a esmola, não se resume a você doar isso ou aquilo. Porém, vai muito além disso. E Jesus, portanto, é chamado, como dissemos anteriormente, no Livro dos Espíritos, né, de modelo e guia da humanidade. Isso se encontra lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, o papel como consolador está diretamente ligado à missão de Jesus, que foi de trazer a luz da verdade e convidar a humanidade ao progresso moral. E Jesus desempenhou, de certa forma, claro, ele como grande revelador, o maior que aqui já esteve, teve o papel, o importante papel, a importante missão, missão aí com M maiúsculo, de iniciar efetivamente esse trabalho de emancipação moral da humanidade. E ele mesmo nos disse que nos enviaria o Consolador, né, para
enfim, complementar, digamos assim, a sua missão, já que nós sabemos que, em função do atraso intelecto-moral da humanidade 2000 anos atrás, ele não pôde dizer tudo. Ele não seria compreendido. Já não o foi, mas se dissesse ainda mais, seria ainda menos compreendido. Porque, infelizmente, né? Enfim, não posso dizer nem que seja infelizmente, porque faz parte do progresso, né? O progresso não dá saltos e a humanidade também não dá saltos. Então, naquele momento, muito ainda tinha que ser compreendido, entendido, clareado, para que Jesus pudesse efetivamente ter avançado mais no seu ensinamento. Porém, o que ele disse foi o suficiente para servir de arcabouço, né, de norteador daquilo que nós podemos dizer seja o bom e o mal, o certo, o errado, enfim, clarear aquilo que esteja em conformidade ou não com as leis morais. Então, na obra de Kardec, né, a gente percebe, e isso inclusive, há uma citação, né, do Evangelho que a gente entende, que a gente conhece, né, o Evangelho contido na Bíblia, né, no Novo Testamento, em que Jesus promete enviar esse Consolador. Para quê? Né? E nós já adiantamos alguma coisa. Ensinar todas as coisas, ele é bem claro, é dito isso, né? Que o Consolador viria para ensinar todas as coisas. Então, esse é o primeiro ponto, que nós já vamos nos aprofundar. O segundo ponto, relembrar o que ele disse. E o terceiro ponto, trazer esclarecimentos adequados ao progresso da humanidade. Essa foi a promessa de Jesus, de enviar o Consolador para aclarar isso tudo, para, enfim, fazer com que muita coisa fosse melhor compreendida. Então, no primeiro ponto, ensinar todas as coisas. Sim, porque aí nós estaríamos em muito melhores condições de aprendermos, devido ao avanço, até o próprio avanço moral da humanidade, né, que realmente aconteceu, embora estejamos muito longe do ideal, mas houve sim um grande avanço moral, se a gente for estudar bem como eram os hábitos, os pensamentos, os valores, as ideias desses homens, dessa humanidade de 2000 anos passados, nós viríamos que nós avançamos bastante. Há também o importante avanço da ciência, que nos faz aí cada vez mais nos afastar da superstição, do engano, né, da fé cega. É por isso que o Espiritismo faz uma aliança com a ciência, justamente para que possamos cada vez mais nos afastar do fanatismo, da fé cega, da idolatria, da superstição, né, do culto exterior. Então, é muito importante a gente verificar que o Espiritismo vem na época certa, né? Em meados aí do século XIX, em plena Revolução Industrial, onde as ciências tanto avançaram, a economia pôde prosperar de modo a oferecer melhores condições às pessoas. Lembrando que, tempos antes, os índices de analfabetismo, de pobreza, mesmo na Europa, eram baixíssimos, eram altíssimos, melhor dizendo. Os níveis de analfabetismo, a pobreza graçava. Então veio o progresso, como porque tudo progride. Claro que as coisas não vão de um dia para o outro se tornarem perfeitas. É todo um processo, é todo um processo. Então, surge o Espiritismo numa época propícia, numa época onde havia as luzes
da ciência, as luzes da filosofia cada vez mais conhecidas das pessoas, é, é, civilizações ou povos mais abertos ao conhecimento, já que o conhecimento foi por muito tempo combatido, inclusive pelas próprias religiões. Enfim, né? Uma preparação, houve toda uma preparação para que o Espiritismo surgisse como esse consolador, para relembrar, e esse é o segundo ponto, o que Jesus havia dito, e ampliar e explicar tudo isso em maiores detalhes, já se servindo do contributo maior da inteligência e da moralidade um pouco mais desenvolvida. Para aí, então, aí vem o terceiro ponto, trazer esclarecimentos adequados ao progresso da humanidade. É aquele empurrão. É claro que a lei do progresso ela funciona por si só, mas é preciso que de tempos em tempos ocorram essas revelações, né, para que se dê esse impulso ao progresso da humanidade. Então, Kardec interpreta essa promessa como um anúncio da terceira revelação, isto é, segundo nós acreditamos, é a doutrina espírita. Então, surge o Espiritismo como o consolador prometido. E aí, no capítulo 6, ao qual nós já fizemos referência, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra a famosa mensagem atribuída ao Espírito da Verdade, em que a gente, né, entre tantos ensinamentos, a gente vê uma das suas frases, né, declaradas, que foi a seguinte: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Então, segundo alguns, e a gente respeita, obviamente, quem pensa ao contrário, o Espírito da Verdade revelando quem ele é. Porque ele mesmo diz: venho como outrora, isto é, venho como antes, como no passado, entre os filhos desgarrados de Israel. Então, um dos indícios que nós consideramos claros que o Espírito da Verdade nada mais é do que Jesus, né? E também vem lembrar na sua mensagem: amai-vos e instruí-vos, né? Diz a nós espíritas, claro, não só amar os espíritas, né? Amai-vos em geral, amar a toda a humanidade. Então o espiritismo rompe com esse sistema de seitas. Não, eu só vou amar o meu irmão de religião. O irmão, né, que pensa igual a mim. Não, né? Eu vou procurar atingir o estado de perfeição, que é o de amar a todos indistintamente. Ah, Arthur, mas isso é muito difícil, eu concordo. Tanto é que a gente treina para isso. A família, portanto, é uma oportunidade de a gente começar a amar o próximo. E quando Jesus fala em amar o próximo, ele foi literal nisso. Porque ele sabe que, devido ao nosso atual estágio evolutivo, nos é muito difícil amar alguém que, às vezes, nós nunca vimos, ou com o qual nós não convivemos. Então, quando Jesus fala amai ao próximo, inclusive, né, em inglês, que é a língua hoje universal, né, se fala que esse próximo, né, se coloca essa tradução como próximo em inglês como neighbor, e neighbor é o vizinho. Quem é o vizinho? É o que mora do nosso lado, é o que está, né, nas cercanias, mora na vizinhança, né? Então, amai ao seu próximo como a ti mesmo. Mas é claro que, para espíritos da elevação de Jesus, esse amor é completamente indistinto, ele abrange a todos,
né? Sejam, inclusive, eles bons ou maus, pessoas moralizadas ou as não moralizadas, algo que a gente ainda tem que burilar em nós mesmos, porque a gente vai tender, obviamente, a amar quem nos ama, a amar quem nos trata bem, mas temos que fazer o esforço, por mais seja difícil. Não estou dizendo que seja tão fácil amar um inimigo, mas pelo menos não desejar o mal a ele, ou não, enfim, não envidar esforços para que ele se dê mal, para que ele, enfim, tenha prejuízo, já é um bom começo. E aí a gente vai galgando, né, pouco a pouco, né, e vencendo essas nossas dificuldades. E o instruí-vos. Então veja que Jesus não fala, né, só para nós amarmos, mas também para nos instruirmos. Porque o desenvolvimento da inteligência propicia o melhor entendimento das leis morais. Claro que nós sabemos que a inteligência pode ser desenvolvida ao ponto de, inclusive, ser uma arma, né? Pode ser utilizado como uma arma, pode ser utilizado mal a inteligência. Nós temos vários casos aí ao longo da história de indivíduos inteligentíssimos, mas que, obviamente, desviaram aí a inteligência para atos funestos, né? Inclusive atingindo a milhares ou milhões de pessoas, como vimos na Segunda Guerra, como vemos até hoje, né? Pessoas com um poder muito grande alcançaram esse poder porque tinham grande capacidade aí, intelectual, porém com a parte moral ainda bem capenga. Mas não é por isso que nós devamos desprezar a inteligência, e há vários tipos de inteligência, né? Inclusive a própria inteligência emocional. Existe uma inteligência nas emoções. E é isso que nós também devemos aprender. Como regular, como dominar as nossas emoções. E é por isso, e para isso, temos que desenvolver essa inteligência emocional, o controle das nossas emoções. Somos nós que temos que controlar as emoções e não as emoções nos controlarem. E nós temos visto aí como que é ruim, como é negativo quando as emoções nos controlam. Nós damos e cedemos espaço aos nossos instintos, que por vezes, alguns deles, nós herdamos dos animais irracionais, afinal de contas, nós somos animais racionais, mas somos animais. Mas quando nós não controlamos isso, quando nós não controlamos esses instintos, quando nós não controlamos essas emoções, geralmente o resultado não é nada positivo. Poderíamos dizer até em relação à área da sexualidade, muita gente dando aso a esses impulsos, a essas emoções, de maneira muito errônea, fazendo com que eles venham a ter vários tipos de problemas, né? Como temos visto, infelizmente, na gravidez precoce, meninas que mal saíram, né, da puberdade e, em função de uma má educação, né, por vezes até em função de alguma falha na criação, elas acabam, de certa forma, e também os meninos, né, os dois aí, pulando etapas, digamos assim, né? Enquanto seria uma idade em que poderiam estar se preparando melhor na escola, enfim, em outro tipo de vida, né? Eles, então, às vezes, por falta desse controle das emoções, acabam, né, se prejudicando e, por vezes, pulando essas etapas, né? Como ter, por exemplo, um filho em tenridade, enquanto o ideal
na maioria das vezes, pelo menos, seria que o tivessem já mais maduros, enfim, com pelo menos uma condição emocional e material um pouco mais, né, controlada, um pouco mais sólida. Enfim, nós podemos citar aqui vários exemplos, né, de como essa falta de controle das emoções pode nos prejudicar. E aí, segundo Kardec, o Espiritismo oferece explicações lógicas sobre tudo isso, alargando justamente aquilo que Jesus veio nos ensinar. Nos mostra explicações lógicas para o sofrimento, para as provas, para as nossas provas, para as expiações, o destino das almas, a justiça divina, por exemplo. O sofrimento. Nós mesmos somos os responsáveis pelo nosso sofrimento. E por vezes esse sofrimento vem para o burilamento, o nosso burilamento espiritual. Às vezes, por vezes, o sofrimento é necessário, é da nossa condição atual. Mas é claro que o homem não deve buscar o sofrimento. Ele deve procurar pautar cada vez mais a sua vida de modo que ele aprenda as coisas de uma maneira mais suave. Porém, às vezes, pela nossa própria incúria, né, a nossa timidez, a nossa teimosia, por vezes, vem aquele sofrimento que nos abala, mas muitos dizem, depois que eu passei por determinada dificuldade, eu ressurgi mais forte. E isso não ocorre só na vida física, mas também na vida espiritual. Muitos espíritos aportam do outro lado, dizendo: bendito o sofrimento, isso me fez crescer, isso me fez amadurecer, isso me fez progredir. Então, até o sofrimento pode ser algo abençoado, bendito. Mas, como eu disse, o Espiritismo não é uma doutrina que busque o sofrimento, né? Uma autopunição, não é nada disso. Mas entende que, devido ao nosso atual estágio, né? Tanto é que Jesus nos diz que o reino de Deus não é desse mundo, né? E que o reino dele não é desse mundo, né? Porque aqui a gente vai encontrar, por ser o mundo de provas e expiações, uma série de dificuldades, uma série de sofrimentos dos mais diversos. E aí, dentro dessa questão do sofrimento, vem as provas, vem as expiações. E o Espiritismo nos explica que o destino que nos espera é a perfeição, mas não é uma perfeição dada, né, de bandeja. Nós vamos ter que realmente ter mérito, né, construir esse caminho ainda bastante longínquo da perfeição. E, obviamente, que essa perfeição nós não encontramos na Terra. Nós E aí que a gente ainda vai falar um pouquinho da pluralidade dos mundos habitados, mas nos diz o Espiritismo, nos ensina os Espíritos, que nós reencarnaremos ou reencarnaremos em outros mundos, na medida em que formos progredindo. Então chegará um momento em que a Terra não será mais a nossa morada, porque nós estaremos numa condição espiritual tal que nos dará a condição de encarnarmos em mundos mais desenvolvidos, digamos assim, né, do que o nosso em termos espirituais, em termos de tudo, em termos morais, em termos também do desenvolvimento da inteligência. O que acaba, de certa forma, coroando a justiça divina. Quanto mais esforço nós fizermos para o nosso aperfeiçoamento, melhor. E essa justiça não é à toa. Deus não joga dados, né? Ele não concede a uns e tira de outros. Não, é tudo
está dentro de uma justiça tão perfeita que, por vezes, nós até duvidamos dela, mas não é para que nós duvidemos. E, ao contrário, nós devemos fazer o máximo para que nós colaboremos para com essa justiça. Então, na medida que a gente vê um irmão nosso sofrendo, não é isso, não se encontra em lugar nenhum no Espiritismo, não é para nós simplesmente apontarmos os dedos e dizermos: vede, esse indivíduo que sofre, ele está aí pagando pelos seus. Não. Isso até pode estar ocorrendo, mas não é por isso que a gente deva simplesmente cruzar os braços. Ao contrário, temos que ver neles, aqueles que sofrem mais do que nós, a oportunidade de nós exercitarmos essa caridade que nós falávamos no começo dessa nossa participação aqui, né? Então, é a justiça junto com o amor. Porque Deus é justiça, mas também é amor, e vice-versa. Então, os dois têm que caminhar juntos. E nós podemos ser, sim, veículos, intermediários de Deus, né, para que a sua justiça seja realizada, seja feita. Então, o Espiritismo consola também pelo conhecimento da imortalidade. Ele mostra que a vida continua após a morte, demonstra claramente, sem subterfúgios, que reencontraremos mais cedo ou mais tarde os nossos entes queridos e que ninguém está condenado eternamente. Isso nós vamos ver muito bem no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. São os próprios espíritos que vêm falar da sua atual condição, tanto os espíritos felizes quanto os mais sofredores. Mas dizendo que os mais sofredores um dia serão e alcançarão a condição de espíritos felizes. Há algo mais consolador do que isso, meus amigos? Saber que a felicidade nos espera, mas é preciso paciência e esforço. Que não é cruzamos os braços, que de repente, como dissemos anteriormente, nós estaremos nessa situação de espíritos felizes. Isso demanda muito esforço da nossa parte. E o Espiritismo consola também, ele que é o consolador prometido, ao revelar as leis que regem não só as nossas vidas, mas o universo. E demonstra que o sofrimento não é um castigo arbitrário de um Deus punitivo, mas é uma consequência educativa e temporária e nunca eterna. O sofrimento nunca é eterno. O sofrimento é uma experiência educativa para que nós sempre voltemos para o prumo, para o equilíbrio. Quando nós nos desviamos, opa, vamos voltar para cá. E aí, às vezes, para voltar para cá, a gente não volta pelo amor, a gente volta pela dor. Nós é que buscamos isso, não é Deus. Deus criou tudo perfeito, suas leis perfeitas. E quando a gente começa a sair desse prumo das leis perfeitas, do caminho das leis perfeitas, vem o sofrimento como essa medida educativa para que nós consertemos a rota. O Espiritismo também, como consolador, divulga a pluralidade dos mundos habitados, como já adiantamos um pouquinho, dizendo que nós não estamos isolados no universo e sempre haverá oportunidades de crescimento. Então, aquilo que nós adiantamos, há mundos inumeráveis no universo. Há planetas, há mundos inumeráveis no universo. Esperando que a gente evolua, que a gente progrida, né, para que a gente possa efetivamente merecer encarnarmos, reencarnarmos em mundos assim. Que isso representa a nossa trajetória. Claro que, ao mesmo tempo, temos que fazer todo o esforço para que o nosso mundo também melhore. Porque, à medida em que nós melhorarmos, o mundo também melhora junto.
né? A floresta só é verde porque as árvores são verdes. Então, se nós temos todas as árvores verdes, a floresta será verde. Então, o somatório das individualidades tornará o nosso mundo melhor. E isso tem que começar da gente mesmo. A gente não pode ficar esperando também as árvores ficarem verdes para a gente ficar verde também. A gente tem que fazer a nossa parte, porque infelizmente, ou felizmente, enfim, né? Depende do ponto de vista, é assim que acontece. É cada um com o seu esforço. Não, há muito pouco, na realidade, que nós possamos fazer em relação ao progresso do próximo. A gente pode dar um empurrãozinho, aqueles que estão ainda mais atrasados que nós, assim como os que estão mais adiantados, também nos dão empurrões. O nosso espírito guardião está super interessado nisso, mas a gente tem que colaborar para poder merecer estar numa floresta verde. Porque se nós não formos uma árvore verde com folhas verdes, forem amarelas, a gente vai começar a ficar, né, destoante. E é aí que os espíritos nos dizem que chega a determinados momentos e no mundo, né, onde ele progride a um certo nível, que aqueles que lhes são retardatários aqui já não mais encarnarão, poderão encarnar em mundos também ainda atrasados, o mesmo nível da Terra anteriormente, ou ainda mais atrasados, para que isso represente uma espécie de recomeço na jornada espiritual. Claro que tá lá, né? Tá tudo lá no espírito, ele não perde nada, mas por vezes esses recomeços podem ser importantes. Então, o espiritismo é essa chave da fé raciocinada que oferece consolo não apenas pela emoção. Lá no canal a gente está sempre dizendo isso, que a gente sabe que a moral do evangelho é muito bonita, o espiritismo é uma doutrina belíssima, mas a gente não pode ficar na superficialidade das emoções. A gente também tem que procurar, né, ter uma compreensão mais profunda dessa doutrina, né? Não ficarmos nas superficialidades, né? Não nos, por vezes, é, nós nos, de certa forma, nos distraímos, essa é a palavra, nós nos distraímos com a fenomenologia, nos distraímos com os médios que pululam por aí, com as mensagens. Ok, isso tudo tem sua importância, mas o Espiritismo vai muito além disso. Então, como já dizia Kardec, né, o Espiritismo é todo um estudo, é todo, né, uma concatenação de ideias, né, que por vezes nós passamos uma vida inteira estudando e assim mesmo não nos tornamos professores de Espiritismo, continuamos na condição de alunos. Então, voltando um pouquinho, né, nessa questão do Kardec e o Espírito da Verdade, é claro que a gente não vê Kardec afirmando explicitamente que Jesus e o Espírito da Verdade sejam a mesma entidade, né? Mas deixa clara a relação. Por exemplo, que o Espírito da Verdade coordena os trabalhos espirituais da terceira revelação. Diz que sua moral é idêntica à do Cristo. E diz também, Kardec diz que o Espírito da Verdade tem um discurso que remete diretamente à missão de Jesus, né? Então, muitos confrades, né, muitos estudiosos do Espiritismo, inclusive alguns até clássicos, né, dizem que o Espírito da Verdade nada mais é do que o próprio Cristo em atuação espiritual. Mas Kardec, prudente, não dogmatiza, mas permite essa leitura, tanto é que nós vemos uma mesma mensagem do Espírito da Verdade assinada como Jesus, né? Então, em um lugar está assinado o Espírito da Verdade, a mensagem, em outro lugar assina-se
Jesus. Mas Kardec foi prudente, porque imaginem, né? Numa França ainda dominada pela igreja, alguém dizer que teria recebido uma mensagem de Jesus, isso ia causar muito mais problemas do que representar algum tipo de verdade, porque na realidade o que importa não é a assinatura, mas o teor da mensagem. Então, sabendo bem disso, foi Kardec que nos ensina que o teor da mensagem é o mais importante. Ele não fez questão de polemizar ou dogmatizar sobre essa questão. Então, o Espiritismo também, como consolador, como prometido, ensina que também, e a gente vê isso logo na primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, que Deus é bom e justo, que nenhuma dor é inútil, que todos os sofrimentos têm uma causa e uma finalidade, como nós já adiantamos, que ninguém está abandonado, que a morte não existe, né? Que o que simplesmente ocorre é uma separação nossa enquanto espíritos de um corpo que chega ao fim. É o corpo que não dá mais condições para habitar ali o espírito. Então o espírito volta à sua condição natural e primitiva, que é de habitar o mundo espiritual, onde até nós encontrarmos, nós alcançarmos, melhor dizendo, a condição de espíritos puros, nós ficaremos nessa questão de idas e vindas, né? Nós reencarnamos e voltamos para a erraticidade, onde nós ficamos um certo tempo aguardando uma oportunidade para o retorno. E também o Espiritismo nos diz que a vida sempre oferece novas oportunidades de reparação e progresso. Então, para todo erro que nós cometermos, nós temos a possibilidade da reparação. Como? Através da reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade de progresso e de reparação daquilo de errado que nós fizemos, inclusive em relação a nós mesmos, né? Aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ao nosso pensamento, às nossas ideias. Então, essa visão do Espiritismo transforma, tem o poder de transformar completamente a maneira de nós lidarmos com o desalento, a perda, a culpa, a adversidade e a injustiça. Aquele que se aprofundou o conhecimento na mensagem espírita, enfim, naquilo que o Espiritismo ensina, se torna muito mais forte para lidar com todas essas dificuldades. Então, já caminhando para o final do nosso estudo, a gente percebe que a mensagem central, né, aquela que veio de Jesus, né, quando ele diz: "Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei", mostra que Jesus consola através da sua mensagem, mas não suprime a necessidade de esforço próprio. Ele aponta um caminho. Então, vinde a mim, todos vós que sofreis. Quer dizer, mas você tem que, nós, né? Quando digo vocês, somos todos nós. A gente tem que caminhar até ele. Você não vai a alguém sem o esforço para ir até ele. Então, aqui ele não está falando vinde a mim enquanto indivíduo, mas vinde a mim em relação a irmos ao encontro daquilo que ele ensinou. Porque chega uma hora, e a gente vê isso muito na lide mediúnica, né, enquanto dialogadores, na conversa com os espíritos, que chega um determinado momento em que nós, enquanto espíritos atrasados que somos, de certa forma, nos cansamos de sofrer. E aí vem o arrependimento, vem esse cansaço, que não é um cansaço físico, óbvio, é um cansaço moral. Então a gente, né, tem um impulso de ir até
até ajuda a ir ao encontro daquilo que vai nos fazer cessar o sofrimento. E aí vem o alívio ao qual Jesus se refere. Quer dizer, vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Então, Jesus consola, como eu disse, né? Mas ele não suprime a necessidade do esforço, ele aponta o caminho. E que caminhos? Qual o caminho? O caminho do amor, amor verdadeiro, né? E não essa noção de amor que anda por aí, né? Que está muito também deturpada, né? O perdão, a humildade, a caridade, lato sensu, não só a esmola, a transformação íntima e a fé raciocinada. É isso que nos mostra o Espiritismo, se utilizando aí já de muitos dos ensinos trazidos por Jesus. Então, o Espiritismo completa essa mensagem, ele engrandece a mensagem cristã, explicando por que sofremos e como superar essas aflições. Então, isso traz muita esperança, mas não deva ser a esperança, né, das coisas simplesmente mudarem a toque de caixa, mudarem ao aperto de um botão. Não, né? É uma coisa que é lenta mesmo, é gradativa, porque o progresso é lento e gradativo. Assim como o progresso da humanidade é lento e gradual, é gradativo, o nosso próprio progresso, por vezes, é lento e gradativo. Claro que muitos, né, acabam, de certa forma, se cansando tanto dessa sucessão de erros, como aconteceu com Saulo, que depois virou Paulo, né? Ele simplesmente abandona o velho homem para começar, então, a procurar reparar o mal que praticou com o bem. Por isso a lição evangélica de que o amor cobre a multidão de pecados. Então, por vezes, essa reparação, ela não ocorre necessariamente em relação àquele ponto específico, né? A reparação, ela se dá através do nosso próprio aperfeiçoamento e, às vezes, até ajudando a outros que, no passado, nem foram aí prejudicados por nós, né? Mas certamente por vezes esses reencontros acontecem, né? Os reencontros das almas que tiveram problemas no passado ocorrem, às vezes, por vezes, né, o que é muito comum dentro do seio familiar, né, no nosso círculo de contatos, dentro do casamento, enfim, né? Há várias maneiras aí desses encontros acontecerem, que são as oportunidades, né, que nos são dadas para uma reparação mais direta. Então, o que nós vimos na noite de hoje? Que o ensino moral dado por Jesus é perfeito e permanente, porque emana do próprio entendimento superior das leis de Deus, que são perfeitas e permanentes, não são mutáveis como são as leis humanas. Então, e também o Espiritismo enquanto consolador prometido por Jesus, né? Vindo o Espírito da Verdade, que retoma e amplia esse ensino, obviamente assessorado por uma pleiade de espíritos superiores. E daí surge o Espiritismo, que explica racionalmente tudo o que Jesus ensinou e restabelece a sua pureza original. Então, assim sendo, o consolo vem da fé raciocinada, porque nós entendemos o processo, né? A gente vê que faz sentido, que é lógico, aquilo é racional, raciocinada por quê? Porque é pensado e é racional, faz sentido, não foge às leis imutáveis da natureza, não oferece uma ideia errônea de um Deus que castiga,
ou de uma ideia injusta de um céu eterno, ou até mesmo um inferno eterno também, que seria tão injusto quanto. Traz a certeza da imortalidade, como nós já vimos, né? Que não adianta achar que morreu, acabou, que pronto, posso fazer tudo que me vier à cabeça. Não. A vida continua e tudo aquilo que nós fizermos de bom, nós vamos colher de bom. E tudo aquilo que nós fizermos de negativo, infelizmente, nós colheremos na mesma proporção. Então, esse consolo também vem da justiça divina, de um Deus soberanamente justo e bom. E também da pluralidade das existências, a reencarnação, que essa é a oportunidade de progresso que vai nos conduzir paulatinamente à perfeição. Porque existe o progresso contínuo do espírito. Não adianta, né, que a lei do progresso vai nos empurrar. Por momentos, a gente sabe que muitos de nós ficamos meio que estacionários, né? Quer dizer, isso é decorrente do nosso livre-arbítrio. Então, Deus nos concede o livre-arbítrio justamente para que a gente possa ter o nosso mérito reconhecido. Quer dizer, se nós avançarmos, todo o mérito será nosso. Se nós permanecermos estacionários, é também exercício do nosso livre-arbítrio. Nós a ninguém poderemos culpar, nem mesmo a Deus, que Deus nos dá aí toda a condição. Agora, nós temos o livre-arbítrio de avançarmos ou estacionarmos. Agora, regredirmos, jamais. O Espiritismo também ensina que não existe, por exemplo, a metempsicose. A metempsicose não existe. Quer dizer, uma involução a uma condição anterior. Não existe isso. Né? Como existe, por exemplo, da ideia do orientalismo. Algumas religiões dizem que o indivíduo pode reencarnar como rato, né? Como elefante, como boi. Não. Quer dizer, a ideia que os espíritos nos trazem é da lei do progresso contínuo do espírito. No máximo, permanecemos estacionários, porém, jamais regredimos. Então, pessoal, são as nossas considerações para a noite de hoje, né? Onde procuramos aí, de uma maneira mais sucinta, nos falarmos sobre o Consolador, o Cristo Consolador, né? Enfim, o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus nesses novos tempos, onde a gente está em melhores condições de aprendermos e apreendermos tudo isso que o Espiritismo, enquanto revelação, terceira revelação de Deus para a humanidade, nos traz de uma maneira tão racional e, ao mesmo tempo, tão bela. Então, nesse momento, nós voltamos aí a palavra ao nosso querido Rui Diamantino. Arthur, muito obrigado. Não fecha o mic, não. Fica aí, tá? Para a gente conversar um pouquinho mais. Vamos assim, usar um pouco mais do seu expertise, do seu caminho, da sua experiência, com a exposição clara, bastante clara e, como a gente diz, né? Uma exposição nímia, bem clara sobre o tema da noite. E justamente, Arthur, uma das coisas que eu peço permissão a você para aproveitar da sua experiência, e claro, algumas pessoas talvez não saibam, né? O Arthur é praticamente um cavaleiro da tábua redonda em certos embates, não é, Arthur? Que você está tendo exatamente em função, digamos, da qualidade, da qualificação do que é o Espiritismo enquanto Consolador prometido, enquanto um projeto extremamente importante da espiritualidade e que encontrou em Kardec eu evito hoje chamar de codificador, né? Esse coligidor, esse organizador no plano humano,
das revelações espirituais. E aí está, né, Arthur? Eu vou fazer essa pergunta para você, enquanto aguardo que companheiros aqui da sala do Zoom ou do chat ao vivo também possam fazer questões e comentários. Arthur, esse Consolador prometido por Jesus e que se configurou, claro que nós concordamos, né? Senão não faria sentido estarmos aqui juntos, que está na tarefa de Kardec e do Espírito da Verdade, seja ele quem ou o que for, não importa, realmente não importa, o que importa é a revelação em si. Esse trabalho que esses dois âmbitos da vida, Kardec pelo plano material e o Espírito da Verdade e sua grei pelo plano espiritual, se empenharam por fazer, inclusive trazendo-nos um manancial de razão, né? Não é à toa que surge na França, em plena época das luzes, quer dizer, no maior fulgor do pensamento, da filosofia, e claro, de uma ciência que então ganhava corpo, né? A ciência ganhava corpo, o século XIX a ciência ganha corpo, ela se estabelece realmente como um campo dentro da cultura humana, porque antes ela titubeava, né? Ficava ali rondando e tal, com uma certa desconfiança, mas claro que já vinha todos os ensaios de ciência, de conhecimento científico de séculos anteriores, mas o século XIX consolida a ciência como um grande pilar para a humanidade. E aí que está o surgimento do que chamamos da revelação espírita, né? E essa promessa da razoabilidade do pensamento espiritual, da vivência espiritual, do progresso do pensamento espiritual, ele vem e encontra na França um congelamento, vem para o Brasil com a promessa, pelo menos o que se pensa tradicionalmente, de aqui encontrar um desenvolvimento e uma fertilização. O que vemos, Arthur, e aí está o seu embate dentro das redes sociais, principalmente no YouTube, a gente vê uma espécie de uma refração disso, né? A gente vê uma espécie de retrocesso em que justamente o padrão, ou melhor, a coluna da razão parece desaparecer ante um mistifório, uma espécie de misturas, algumas delas vindas das fontes as mais inusitadas, e que contraria exatamente a promessa do Consolador e o projeto kardeciano. Você pode dizer alguma coisa sobre isso dentro do seu embate que você vem estabelecendo aí? Pois é, Rui, realmente são várias frentes, né, que a gente acaba tentando corrigir, né, tentando alertar as pessoas, que obviamente não tem a menor pretensão de resolver o problema sozinho, ou muito pelo contrário, a gente procura sempre dizer para as pessoas o seguinte, que todos nós somos, de certa forma, né, divulgadores do espiritismo, né? E temos com ele um compromisso de honestidade. E por isso que a gente propugna pela uma divulgação séria, compromissada, sem as distorções que a gente viu, está vendo que tem ocorrido já, não é de agora, né, ao longo do tempo. Porém, o que a gente vê é que com o advento das redes sociais, da internet, que aliás eu não condeno nada, eu sou um fã, digamos assim, né, admirador do potencial da própria internet. Eu acho que as redes sociais, quando bem utilizadas, são bacanas, né? Eu mesmo, obviamente, utilizo do YouTube, enfim, e tudo mais, outras redes sociais também, mas infelizmente com esse advento acabou dando voz, né, e ampliando o discurso de muita gente que não está comprometida com a verdade, não está comprometida com a pesquisa, não está comprometida com o aprofundamento do espiritismo, nem de nada sério, né? Está comprometido consigo próprio ou própria, né? Com seus próprios interesses, com a visão que a pessoa tem
do espiritismo, né? Por vezes num claro choque com a própria doutrina que essa pessoa ou essas pessoas dizem seguir, né? Quer dizer, eu não acho justo alguém se dizer adepto de uma doutrina e simplesmente a todo momento negar os seus princípios, enfim, e por vezes até ferindo com a própria moral espírita, a própria ética, né, que o espiritismo propugna, fazendo sensacionalismo com a mediunidade, né, levando vantagem na divulgação doutrinária, né, para o lado pessoal, enfim, explorando um sensacionalismo que nunca existiu no espiritismo, né? Quer dizer, em projetos que a gente vê que são claramente personalistas. A gente vê trabalhos que são personalistas, elas não são para divulgar o espiritismo, né? De uma maneira séria, mas são, como eu disse anteriormente, trabalhos personalistas, egóicos, né? Com uma clara intenção de projeção. É claro que não são todos iguais, né? Cada um aí vai adotando uma estratégia diferente, mas é isso aqui, de maneira geral, a gente percebe, infelizmente. E a rede social, como quase tudo, né, é aquilo. Igual como antigamente tinha na televisão, os programas ruins sempre deram mais ibope. Você deve lembrar, né? Claro, sem dúvida. E é na Os internet melhores aqui. programas, aliás, Arthur, os melhores programas Ah, nunca estavam nas grandes mass media, né? Sempre estavam em exatamente. mídias mais reservadas e quase ninguém assistia. Exatamente. Então, a mesma coisa a gente vê agora. A mesma coisa. Por quê? Muda a tecnologia, mas as pessoas não mudam. Então, o que a gente vê aí é uma massificação desse tipo de trabalho, que a gente nem pode dizer que é trabalho, né? É, pode se chamar de tudo, menos de um trabalho, e que muita gente acaba apoiando justamente em virtude dessa fé cega, dessa tendência à idolatria, principalmente de pessoas que dizem produzir fenômenos mediúnicos, dizem ser médios e às vezes nem o são. Coisa que já vinha sido alertada pelo próprio Allan Kardec da existência desses verdadeiros embusteiros, né? Então, a gente vê canais, por exemplo, no YouTube com milhares e milhares de seguidores, e a gente até pensa, né? A gente até se ilude achando, poxa, se tem tanta gente interessada, essa pessoa ou essas pessoas devem estar fazendo um trabalho sensacional. E aí, quando a gente vai ver, tem indivíduos dizendo receber dragão branco, incorporando Deus, se dizendo reencarnação de Kardec, pseudo-médiuns ou falsos médiuns dizendo receber cartas consoladoras de todo mundo. Quer dizer, e muitos outros casos aí, canais que se dizem espíritas, e a última coisa que a gente vê lá é espiritismo, né? Claro que as pessoas, eu sou favorável, um grande defensor da liberdade, né? Eu acho que as pessoas se devam sim primar pela liberdade, mas é uma liberdade com responsabilidade. Liberdade não quer dizer libertinagem, eu não estou falando nem apenas do aspecto sexual, né? Porque o que se está vendo aí é uma libertinagem. Quer dizer, e essas pessoas se apresentam, né, como verdadeiros baluartes, reveladores, e a primeira coisa que eles atacam é, o trabalho de Allan Kardec. Chamando de Qualquer. radical, Ah, chamando de radical, é, conservador, é, etc, né? Isso. é. Combatem Allan Kardec de uma maneira velada, dizendo que o Espiritismo que vem trazer novas revelações, que as obras fundamentais da doutrina espírita já precisam de uma espécie de conserto ou de ampliação, e quando a gente vai ver, não tem ampliação nenhuma ali, né? São apenas
ideias, aliás, muitas vezes muito mal colocadas, pobres e com a pretensão de superarem o texto do codificador, por exemplo, né? Então a gente vê, infelizmente, muita vaidade, muito orgulho, muita presunção, muita pretensão, né, de muitos por aí. Agora, é claro, não estamos aqui dizendo que há terra arrasada, que está tudo perdido. A gente acredita que haja sim a possibilidade de melhora, mas vemos isso um pouco distante, porque A parece que luta é esses grande. verdadeiros A luta é grande, enganadores estão companheiro. ainda com a bola toda, né? A luta é grande, a luta é É. grande. Ô Arthur, eu assisti recentemente, se você não quiser responder, não responda. Ah, Mas é claro que eu vou propor uhum, isso para você da forma mais uhum, discreta e reservada possível. Mas eu achei muito interessante assistir um vídeo muito breve seu, um short, em que ah. você falava de fulano, ciclano, beltrano, não são médios. Quem Sim. quiser, vai no canal do Arthur e assiste. Não precisamos aqui repetir. Mas achei muito interessante você colocar isso, e eu tento a concordar com você completamente, mas achei muito interessante. E, claro, sem citar os nomes, eu Aham. gostaria de saber, que eu não acho necessário, não precisamos aqui, Ah, você já sim. disse lá no seu canal. Sim. Não é porque a gente não quer se comprometer aqui, não, viu, É, gente? Não entendo sim, isso, não não, mas é porque não é tem. necessário. É. O que eu achei interessante e gostaria de lhe pedir é que critérios você utilizou para dizer eles não são médios. Por quê? Sim. Porque uma dessas pessoas, você sabe, vai num podcast. E neste podcast, que tem muitas pessoas que assistem, é um podcast que tem. É um podcast meio heterodoxo, né? Uhum. Formado por duas figuras, uma delas muito Sim. interessante, que gosta desses assuntos. É. E essa médium em particular, ela vai até este canal e sempre tem um espírito de ET que começa a falar. Às vezes é um espírito de um Exu que fala por ela. Não É. estamos aqui criticando Exus, Sim. nem ET, gente. Não é isso que se trata, Exato. tá? Quem quiser receber Exu, receba. Quem quiser receber ETs, receba. Não se trata disso. Mas a maneira como aquela relação espiritual ela se torna espetaculosa, né, dentro do podcast. Então, eu tendo a concordar com você, mas eu gostaria de saber assim, na sua experiência, como é que você então chegou à conclusão e como você chega à conclusão? É ou não mediunidade? Você pode partilhar isso para a gente, essa impressão? São várias observações, né, que nós vemos coletando ao longo do tempo, com muita observação, como eu já disse, pesquisa, e, obviamente, para a gente ter esse olhar, e o próprio Kardec dizia o seguinte, né, que para você identificar uma pedra preciosa ou uma falsa, se tem que ter olhos de joalheiro. Então, isso é algo que não é porque o Rui e o Arthur são melhores. Não, simplesmente isso, com a experiência, com o estudo, com a leitura, a gente vai aprendendo a distinguir, né? Mas a questão não é tão intuitiva apenas como se pode pensar. Ela vem de dados muito precisos, tá? Então, por exemplo, vou citar apenas dois casos que me vêm aqui à mente. O primeiro é o seguinte: primeiro que nós aprendemos no Espiritismo que os espíritos mais elevados não se comunicam a todo momento e que, de maneira geral, e aí não só os elevados, nós não temos qualquer controle sobre a comunicação dos espíritos. Eles se comunicam quando querem, quando desejam. Não adianta um médium marcar um dia em horário X e afirmar que aquele espírito X vai aparecer naquele dia, naquele local. Isso é básico, né? Isso a gente aprende lá nos primeiros tempos de estudo espírita. E aí, para Perfeito. minha surpresa, né, há indivíduos que, inclusive, marcam congressos e aparições com meses de antecedência e já colocam lá que o espírito X, seja do ET, ou como você falou aí, de uma entidade da Umbanda, vai dar palestra.
Eu mostrei, inclusive, no meu São canal, um desses seminários, né? Hein, hologramas. Arthur? São seminários já marcados com as presenças. Cobrado esse seminário, inclusive, né? Exatamente. Esse é o outro ponto. Esse é o outro ponto que você muito bem já também se apercebeu. E ainda de, enfim, porque é apresentado o tal extraterrestre, os tais extraterrestres, como habitantes, como espíritos reencarnados em mundos mais evoluídos, mais Evoluídos. avançados. Ora, se nem os espíritos ainda aqui da Terra, mais adiantados, ficam a todo momento dando comunicação, agora você imagina o espírito que numa dessas esferas, num desses mundos, tem muito mais o que fazer, vai estar vindo. E o pior, o conteúdo da mensagem dessas ditas individualidades espirituais são paupérrimos. Então, além disso tudo, existe uma análise da mensagem. E o engraçado é que as pessoas não se apercebem disso. Elas estão tão fascinadas, se fascinam com tanta facilidade, que pensamentos paupérrimos são vistos como uau, como uma coisa maravilhosa. A gente vê claramente que não é. Nós somos pessoas, de maneira geral, muito suscetíveis à manipulação, né? A maioria de nós é muito, tá me faltando aqui a palavra, mas assim, é isso, influenciáveis, facilmente influenciáveis. Agora, o estudo do espiritismo já faz com que essa credulidade irrefletida já melhore bastante. A gente já começa a ficar um pouco mais safo, como se diz no popular, em relação a isso daí. Então, tem isso que você falou, a questão da cobrança dos ingressos, fazer disso um meio de vida. Mas aí, o que esses indivíduos fazem? Eles logo criam uma instituição de caridade justamente para abafar isso nas pessoas. Não, ele está fazendo porque o indivíduo caridosíssimo, tem uma obra social, vai tudo para lá. Então, isso é uma maneira de calar a boca, né, dos críticos e também evitar suspeitas, né, suspeições. E tem uma outra questão também, que essa mesma pessoa, né, chegou a falar, por exemplo, que esteve com um médico norte-americano e que esse médico americano, que na verdade era um podólogo, mas lá o podólogo é médico, né? Teria retirado chips. Isso eu contei no meu canal, eu falo abertamente mesmo, e mostro, né? Eu não só falo, a gente procura mostrar, né? Porque, enfim, que ele retirava chips colocados por extraterrestres nas pessoas. E aí, depois eu fui investigar essa história. Ela disse que conheceu esse médico, esse podólogo que retirava chips e que ele teria mandado material para um renomado instituto norte-americano e que o instituto americano falou que o material era totalmente extraterrestre, que não havia aquilo aqui no planeta Terra. Se aí, obviamente, como eu domino o idioma inglês, isso só estava em inglês. E aí eu soube que, na verdade, ele não mandou para esse instituto sério, ele mandou para uma outra universidade muito menos renomada. A universidade voltou com o resultado desse material que ele teria coletado das pessoas, e daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe, vai ser rápido, e ele nunca mostrou o resultado desse exame laboratorial. Inclusive já desencarnou. Então, essa história de que esse material foi chancelado por uma renomada instituição norte-americana já se mostrou falsa. Então, a pessoa mentiu flagrosamente. E outra, esse podólogo montou uma clínica só para isso. E aí, ele, ao longo do tempo, recebeu várias denúncias de seus pacientes, né, que notaram que, na verdade, ele fazia um truque lá, onde ele fazia pequenas incisões muito de leve na pele das pessoas e depois, muito astutamente, mostrava um suposto material, que é um pedacinho de metal lá, e dizia
né? E, obviamente, cobrava por isso. Ele passou a cobrar, e é por isso que ele quase perdeu a sua licença como médico lá nos Estados Unidos. Então, né, se realmente essa pessoa se aliou a esse indivíduo norte-americano, esse médico, ela compactuou com algo que foi depois descoberto como uma autêntica farsa, né, da parte desse indivíduo. Essa é uma das histórias. Ficaríamos aqui, ó, várias. É uma hora dessa, viu, Arthur? Vou pedir a você para você trazer suas histórias de embates Sim. nas redes sociais, embates a essas mistificações. Aham, A nossa Ana Cristina aqui na nossa sala do Zoom, nossa companheira Ana Cristina, sim. ela disse: boa noite. Podemos relacionar essa contradição no aspecto racional e intelectual como sendo resultado de uma estagnação espiritual ou fruto de uma chegada de espíritos ainda recém-criados ou recém-tornados espíritos, né, vamos dizer assim, ao nosso planeta? Veja, o que a gente, no meu entender, né, posso, obviamente, é uma questão muito ampla, mas o que eu vejo é que nós temos sim avançado muito em inteligência, a tecnologia mostra isso, né, as novas tecnologias, a velocidade com que nós temos avançado nesse aspecto, mas ainda estamos dominados pelas mais paixões, né? Então, na medida em que o acesso às coisas vai aumentando, e cada vez mais os indivíduos vão dando vazão às suas mais paixões, né, a esses instintos ainda que nós temos e não muito bem lá trabalhados, até mesmo por uma questão, como nós falamos, de uma pouca inteligência emocional, um pouco, muito raso autodomínio, né, nos falta muito isso, né, nós somos ainda muito motivados pelas emoções, né? Então, a gente fica parecendo que nós estamos retroagindo no mundo, mas eu também não vejo dessa forma. O que a gente está vendo é que nós cada vez mais temos acesso à informação, a internet nos trouxe muito mais acesso à informação, então a impressão é que tudo está aumentando vertiginosamente, inclusive o número de problemas na humanidade, que pode até estar aumentando em número, porque afinal de contas nós já somos quase o quê? 8 bilhões de ruins, já chegamos a 8 bi? Próximos a 9. Já estamos próximos a 9. Então, né? Então a gente quer o quê? Que diminua, sendo que a nossa população só cresce. E nós temos cada vez mais acesso. Às vezes a gente ficava sem saber absolutamente nada do que acontecia nos outros países, né? Por exemplo, houve um tsunami em Portugal alguns séculos passados. Nós ficamos sabendo disso só agora, né? Porque os historiadores foram tirando, né, alguns papéis velhos dos baús e jogando na internet. Quer dizer, enquanto na época ninguém ficou sabendo que Lisboa, por exemplo, foi quase que completamente destruída, né? Pegou fogo lá em tudo. Enfim, vários fenômenos naturais que ocorriam e nós nem ficávamos sabendo. Hoje a gente fica sabendo de tudo, tanto do que acontece com o nosso vizinho, ou quando acontece do outro lado do mundo. Então, essas coisas podem passar uma impressão de que as coisas estão indo de mal a pior, mas eu acredito que Deus esteja no controle, né? As coisas são como são, porque a gente não pode esperar muito de um mundo como esse. No entanto, isso não é um discurso de cruzar os braços, ficar orando a Deus para que as coisas melhores. Não. Nós temos sim uma certa responsabilidade sobre isso, uma participação nisso individualmente e também de certa forma coletiva, porque nós estamos às vezes alimentamos certas coisas que são ruins, né? E esse somatório aí vai fazendo que em muitos setores nós não evoluamos tanto, ou até mesmo em certo momento regridamos um pouco, né? Então, não é um discurso de conformismo, muito pelo contrário, mas de também sabermos que não se pode esperar também muita coisa de um mundo ainda tão problemático, porque nós somos problemáticos, né? Assim que eu mais ou menos vejo a questão. Ok. Berto, aqui nós temos a participação de uma companheira que é nova, acho que, né? Ah, A Shirley Siqueira. Ela sim. está aqui dizendo excelentes explicações, Arthur.
ela falando que tem o mesmo entendimento que você sobre os temas que foram abordados. Gratidão por solidificar uma melhor compreensão da doutrina espírita. Que Isso bom, aí, que nós, bom. claro, concordando com a nossa Shirley Siqueira, que agradecemos, Shirley, a sua presença aqui entre nós na noite de hoje. Arthur, vamos então colocar um ponto de segmento, né? Tá bom? Um ponto de segmento, não um ponto de encerramento, um ponto de segmento da sua participação. A nossa Mara, a nossa Conceição Viana aqui batendo palminhas, né? Aqui para você, ok? Tá bom? E Arthur, você sabe que nós não somos um canal espírita, nós somos um centro espírita virtual que transmite pelo canal do YouTube. E aqui, como você viu, e você já sabe, temos prece de início, como Kardec nos ensinou, prece de início, prece de encerramento. Então, vou pedir a você, ô Davi, desculpe, tá? É o seguinte, é que a gente já está terminando o momento, tá? Já são 21h20, e aí não podemos, assim, abusar do Arthur. E já, infelizmente, sua pergunta chegou um pouquinho, né, depois. Então fica para um outro momento. Ou se for o caso, a gente aqui conversa. Arthur, vou pedir a você então que, por gentileza, você faça uma reflexão, uma prece, como você achar mais interessante, para o encerramento do nosso encontro de hoje. Por gentileza. Com certeza. Bem, então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer mais uma vez por essa oportunidade que tivemos juntos na noite de hoje, de refletirmos um pouco mais sobre esses temas tão tormentosos, tão importantes, para que cada vez mais possamos ter uma noção mais precisa acerca da nossa condição espiritual atual, mas sempre com o objetivo de melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos através do nosso próprio aprimoramento moral incessante e também o nosso aprimoramento intelectual, tão importante para que cada vez mais utilizemos o nosso discernimento, a nossa razão, para nos nortear também os caminhos na moralidade, já que certamente amor e instrução, amor e inteligência são simbolicamente as asas que nós temos que desenvolver para que nós, como espíritos, possamos voar ainda mais alto rumo ao nosso destino, ao nosso objetivo, que é a perfeição, conforme nos ensinou Jesus e nos confirmam os espíritos superiores através da mensagem espírita. Por isso agradecemos mais uma vez por essa bendita oportunidade na atual encarnação de conhecermos o Espiritismo, que não é nenhuma vantagem por si só, mas assim compreendemos que seja maior responsabilidade, porque quanto mais conhecermos, mais nos será cobrado. Por isso agradecemos mais uma vez e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, Arthur, esperamos que você, no próximo momento, esteja novamente conosco, já que hoje foi ponto de continuação. Queremos mais uma vez agradecer a você pela presença, pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade, pelo seu bom coração em nos atender aqui. Sucesso no Difusão Espírita. Estamos acompanhando você, você sabe, de vez em quando colocamos lá um comentário, estou aqui presente, concordando, comentando, não é? E sim, tenho admiração pelo seu trabalho, porque você tem realmente buscado, né, dentro do alcance que você tem, e é um alcance bem significativo, né, buscar entabular uma luta que Paulo chamaria de o bom combate, não é isso? Ok, Arthur, paz e bem para você, querido, um abraço, muito obrigado, uma boa noite Um abração a todos. e até uma próxima oportunidade, até a próxima. tá bom? Até. Tchau, tchau. Bem, vamos ver a nossa programação, então. Teremos aqui no segmento da próxima terça-feira, dia 25, Os Bons Espíritas, capítulo 17, tá, gente? Aqui está escrito 16, mas capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa Conceição Viana, a nossa Mara, no estudo do Evangelho no Lar. E na próxima quinta-feira a gente fez uma troca, eu e Raimundo. Eu falei na data de Raimundo no dia 13 e Raimundo vai falar então no dia 27 sobre
a memória dos acontecimentos da vida terrestre e a teoria da reencarnação, no capítulo 3 desse livro, que é de Ernesto Bozano. Então, estamos todos convidados e convidadas para participarmos deste momento de estudos aqui do nosso Cefas. Queremos lembrar que nós estamos fazendo a transmissão dos nossos estudos fundamentais da doutrina espírita nos sábados quinzenais. Das 16 às 17 horas estamos estudando o Principiante Espírita. Das 17 às 18 horas estamos estudando as pesquisas científicas, acadêmicas sobre reencarnação que o nosso Raimundo coordena. E você está convidado, está convidada a estar conosco nesses 2 horários. Lançamos o link pelo canal do YouTube. Se você está inscrito no canal do YouTube e assinalou todas na inscrição, no sininho, você vai receber a chamada. Para quem está aqui dentro do nosso grupo de WhatsApp, vai receber tanto o link da sala Zoom como o link do canal do YouTube. Então, vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar os temas da doutrina espírita para fazer essa formação que nos foi convocada como necessidade na noite de hoje, com a exposição do nosso Arthur. Queremos agradecer a presença dos companheiros e companheiras aqui pela sala do Zoom, também as presenças aqui pelo nosso chat ao vivo, pelo nosso canal do YouTube. Um abraço para João Pedro Gonçalves. Um abraço, João Pedro, grato pela presença, Shirley Siqueira, grato pela presença de Lúcia Arise, de Rosália Xavier e de Rosilene, que está aqui pelo chat ao vivo, as demais pessoas que estão no canal do YouTube, mas que não se pronunciaram no chat ao vivo. Gratidão pelas presenças. Queremos pedir que, se você gostou desta live, divulgue o link, dê o seu joinha, porque isso ajuda a divulgar o nosso vídeo pelos algoritmos do YouTube, tá bom? Se você não se inscreveu no canal do Cefas, se inscreva. Depois de você se inscrever, é de graça, não custa nada. Você chega lá e clica no sininho, e no sininho em todas, para receber as notificações de nossas atividades do Cefas, que são todas elas, exceto as atividades internas, das reuniões internas, todas elas transmitidas pelo canal do YouTube, tá bom? Queremos então mais uma vez agradecer, deixando um beijo, um abraço no coração, desejando que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, porque sem ele, conforme ele próprio disse, ninguém vai gravitar para a unidade divina. Uma boa noite, paz e bem. Vamos encerrar nossas atividades aqui pelo canal do YouTube e já estaremos encerrando aqui a nossa sala do Zoom. Boa noite mais uma vez, paz e bem.